Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao estudo dos arcanos menores do naipe de Copas no tarô, mais especificamente o arcano 5 de Copas, que é um arcano muito simbólico, muito emblemático, que vai ser muito interessante da gente aprender. Como sempre, para a gente iniciar, a gente tem que parar primeiro para interpretar a numerologia desse arcano. O 5, na numerologia, ele sempre vai representar a ideia de conflito. Já que o 4 representa a perfeita estruturação de algo, o 5 representa um momento onde a gente precisa desestruturar essa coisa que foi estruturada de forma ainda incorreta, ainda imprópria para a nossa verdadeira evolução, porque o 4 do quadrado, que representa a estruturação dos 4 elementos, ele ainda trata do quaternário inferior, que seriam os 4 elementos aqui na Terra, os 4 elementos físicos. E nós agora estamos adentrando ao processo de construção da nossa vida, não só física, mas a nossa vida espiritual. E o 5, ele fala desse rompimento da vida física, para que a gente possa começar a viver tanto uma vida física, mas uma vida física que está alinhada com a nossa vida espiritual. Por isso que o 5 é o símbolo do pentagrama, representando aí a quinta essência, a quinta ponta, que vai nos apontar para que agora a gente comece a construir a nossa obra associada a Magnum Opus, que é a grande obra da evolução do nosso espírito, e a partir do 5, do 6, do 7, por aí, a gente começa a nossa obra espiritual até chegar no 8, que representa um momento onde o quaternário inferior está perfeitamente alinhado com o quaternário superior. Mas isso é papo lá pra frente. Vejam o vídeo de numerologia descomplicada que vocês vão entender melhor isso daí. Depois do 8, onde a gente consegue equilibrar perfeitamente a matéria com o espiritual, a gente chega no 9, que é o eremita, que é toda aquela parte de olhar para dentro, e o 10, que seria o momento de morrer e renascer através da roda de Samsara. Mas, com esse preâmbulo, já fica claro aqui que o 5 de copas obrigatoriamente tem que ser um arcano de conflito e um arcano de desestruturação do que foi construído até agora, para que a gente possa construir o que é verdadeiro. Todos os 5 do tarô, eles representam um momento de conflito. O 5 de espadas, o 5 de copas, o 5 de paus, todos são arcanos negativos que falam de conflitos necessários para a evolução do indivíduo. A gente vê aqui que o céu tá cinza, ele não tá azul, divino, protegido, ele não tá totalmente obscuro, representando a noite, ele está cinza, ele tá no meio termo entre as duas energias. Então dá a ideia aqui de que tem coisas boas, tem coisas claras e tem coisas obscuras que estão sujando a mente dessa pessoa. Lá no vídeo do Cavaleiro de Pau, se eu não me engano, ou é o de Espadas, eu falo sobre o código de honra dos cavaleiros medievais. E lá eu falo muito que para os antigos cavaleiros não existia o cinza, existia preto ou branco. Segundo eles, a gente tem que ver a vida como 8 ou 80, como claro ou como escuro, como quente ou como frio. Porque, segundo eles, quando a gente tentava chegar no meio termo, a gente começava a relativizar as coisas. O cinza é uma relativização. É um momento onde a gente não vê a beleza de Deus, mas a gente também enxerga a parte da maldade, entre aspas, do oposto. Então, tecnicamente, o 5 de copas, ele fala sobre um momento onde a gente está tão confuso que a gente não sabe por que a nossa vida está dando errado, se a gente está fazendo, entre aspas, tudo que é dito como sendo certo para a vida material, mas a gente ainda não percebe que para a vida material ter sentido, o que a gente faz na nossa vida material tem que ter sentido e profundidade com o que a gente tem no espiritual. Então, o 5 de copas, ele, de novo, é um momento de transição onde a gente percebe que aquilo que a gente está apegado, que é negativo, que é ruim, que é denso, que é material, que é egóico, nunca vai nos suprir verdadeiramente como o que é espiritual, o que é divino, o que é belo e o que ajuda na evolução do nosso espírito vai suprir a gente de verdade e nos encher de entusiasmo, como eu falei lá no 4 de copas. Entusiasmo que significa estar cheio de Deus, como eu expliquei lá no 4 de copas com mais detalhes. Então, se vocês observarem, a figura central dessa carta mostra aí um homem em pé olhando para a esquerda.
Esse homem ele tá em pé e ele tá vestido todo de preto. Mais pra frente eu vou explicar por que ele tá vestido de preto. Se vocês observarem, a cabeça dele tá virada para baixo, como se ele estivesse em luto, como se ele estivesse olhando ainda mais para baixo do que no 4 de copas. E se vocês observarem, ele tá virado totalmente com o corpo dele para o local onde tem 3 copas caídas, significando assim que ele está olhando apenas para a parte negativa da vida dele. Como a gente sabe, o local para onde a figura do tarot está olhando, se é para a esquerda ou para a direita, define se essa pessoa está olhando para o pilar da expansão ou para o pilar da restrição. E como a gente sabe, o lado esquerdo é o pilar da expansão, dando ideia aí de que esse homem ele está estagnado nesse local porque ele não aceita que ele precisa expandir. Ele está preso num local, ele está ancorado num local, ele não vive o que tem fora desse local e por isso ele acha que apenas aquele local restrito é a única solução e é o único e o pior local do mundo. Seria tipo, sei lá, você ir visitar uma cidade, você só ir na parte mais pobre, mais, sabe, violenta dessa cidade, só a parte mais feia da cidade e por isso deduzir que aquela cidade é horrível, violenta e nefasta, sem que você nem tivesse conhecido os locais mais organizados, mais bonitinhos, mais, sabe, arborizados e tals, que mostram sim a beleza dessa cidade. Então, o 5 de Copas é um arcano que fala muito sobre o viés psíquico, o viés mental e como o nosso ângulo de vista ele pode fazer com que uma situação se torne muito mais dolorosa do que ela realmente é. Se vocês observarem as copas caídas aí, são copas que estavam cheias de líquido vermelho, de um líquido verde, dando ideia de que as cores, aquilo que dava cor à vida dele, aquilo que fazia ele enxergar beleza na vida, morreu. E agora ele não consegue mais ver beleza em nada disso aí que está na frente dele, representando assim a insatisfação interna que ele está sentindo e toda a dor que ele está sentindo ao perceber que aquilo que um dia antes nutria ele e deixava ele feliz, já não deixa ele mais feliz. É tipo aquela pessoa que adorava farra, adorava festa, toda noite estava em festa, toda noite estava dizendo que ia sair para pegar gente, etc. E do nada essa pessoa começa a ficar mais em casa, começa a ficar desanimada de ir para festa, e ela fala que na realidade aquela felicidade que ela aparentava ter em festa não era verdadeira, que ela estava tentando cobrir o vazio dela com aquelas festas, mas que aquilo não estava servindo mais. Então, o 5 de copas ele fala sobre esse momento onde a gente tenta usar as mesmas ferramentas, as mesmas coisas que antes nos davam alegria, mas que hoje em dia aquilo já não dá mais aquela mesma vibe que a gente tinha antes. É que nem uma pessoa viciada em algum tipo de droga que tenta tomar as mesmas doses de antes e não sente mais nada. Continua tentando colocar doses cada vez maiores e percebe que até com doses maiores, aquela sensação que ela tinha antes não existe mais, porque ela se tornou já resistente a tudo aquilo. Então esse cara tá olhando aí pro chão triste, pensativo do tipo, poxa, por que aquilo que antes era o meu objetivo, aquilo que antes era o que eu mais almejava, o que eu mais desejava que existisse na minha vida, agora me deixa completamente vazio, inseguro, insatisfeito e triste. O 5 também, para mim, representa muito nessa carta aí as 5 fases de luto que Freud teoriza lá na psicologia analítica, não, na psicanálise que é a dele. E na psicanálise, tudo bem que esse tarot é bem mais antigo que o Freud, mas eu acho que vale lembrar aqui as 5 fases do luto pra gente entender por que esse cara tá assim. A primeira fase do luto é a negação. Ele tá aí negando. Como assim? Aquilo que eu sempre quis, agora eu tenho e isso não me nutre. Que nem eu falei lá no 4 de copas, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Como é que agora que eu consegui aquilo que eu lutei tanto, isso aqui não me nutre, não me deixa feliz? A raiva que ele tá sentindo também, a frustração. Poxa, eu me dediquei tantos anos a isso, eu me esforcei tanto por isso, eu perdi noites, eu sempre tentei isso daqui porque todo mundo dizia que isso daqui era o que ia dar tesão à minha vida, e agora eu tô aqui e isso não me dá satisfação nenhuma. Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta.
Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao estudo dos arcanos menores do naipe de copas no tarô, mais especificamente o arcano 5 de copas, que é um arcano muito simbólico, muito emblemático, que vai ser muito interessante da gente aprender. Como sempre, para a gente iniciar, a gente tem que parar primeiro para interpretar a numerologia desse arcano. O 5, na numerologia, ele sempre vai representar a ideia de conflito. Já que o 4 representa a perfeita estruturação de algo, o 5 representa um momento onde a gente precisa desestruturar essa coisa que foi estruturada de forma ainda incorreta, ainda imprópria para a nossa verdadeira evolução, porque o 4 do quadrado, que representa a estruturação dos 4 elementos, ele ainda trata do quaternário inferior, que seriam os 4 elementos aqui na Terra, os 4 elementos físicos. E nós agora estamos adentrando ao processo de construção da nossa vida, não só física, mas a nossa vida espiritual. E o 5, ele fala desse rompimento da vida física, para que a gente possa começar a viver tanto uma vida física, mas uma vida física que está alinhada com a nossa vida espiritual. Por isso que o 5 é o símbolo do pentagrama, representando aí a quinta essência, a quinta ponta, que vai nos apontar para que agora a gente comece a construir a nossa obra associada a Magnum Opus, que é a grande obra da evolução do nosso espírito, e a partir do 5, do 6, do 7, por aí, a gente começa a nossa obra espiritual até chegar no 8, que representa um momento onde o quaternário inferior está perfeitamente alinhado com o quaternário superior. Mas isso é papo lá para frente. Vejam o vídeo de numerologia descomplicada que vocês vão entender melhor isso daí. Depois do 8, onde a gente consegue equilibrar perfeitamente a matéria com o espiritual, a gente chega no 9, que é o eremita, que é toda aquela parte de olhar para dentro, e o 10, que seria o momento de morrer e renascer através da roda de Samsara. Mas, com esse preâmbulo, já fica claro aqui que o 5 de copas obrigatoriamente tem que ser um arcano de conflito e um arcano de desestruturação do que foi construído até agora, para que a gente possa construir o que é verdadeiro. Todos os 5 do tarô, eles representam um momento de conflito. O 5 de espadas, o 5 de copas, o 5 de paus, todos são arcanos negativos que falam de conflitos necessários para a evolução do indivíduo. A gente vê aqui que o céu tá cinza, ele não tá azul, divino, protegido, ele não tá totalmente obscuro, representando a noite, ele está cinza, ele está no meio termo entre as duas energias. Então dá a ideia aqui de que tem coisas boas, tem coisas claras e tem coisas obscuras que estão sujando a mente dessa pessoa. Lá no vídeo do Cavaleiro de Pau, se eu não me engano, ou é o de Espadas, eu falo sobre o código de honra dos cavaleiros medievais. E lá eu falo muito que para os antigos cavaleiros não existiu cinza, existia preto ou branco. Segundo eles, a gente tem que ver a vida como 8 ou 80, como claro ou como escuro, como quente ou como frio. Porque, segundo eles, quando a gente tentava chegar no meio termo, a gente começava a relativizar as coisas. O cinza é uma relativização. É um momento onde a gente não vê a beleza de Deus, mas a gente também enxerga a parte da maldade, entre aspas, do oposto. Então, tecnicamente, o 5 de copas, ele fala sobre um momento onde a gente está tão confuso que a gente não sabe por que a nossa vida está dando errado, se a gente está fazendo, entre aspas, tudo que é dito como sendo certo para a vida material, mas a gente ainda não percebe que para a vida material ter sentido, o que a gente faz na nossa vida material tem que ter sentido e profundidade com o que a gente tem no espiritual. Então, o 5 de copas, ele, de novo, é um momento de transição onde a gente percebe que aquilo que a gente está apegado, que é negativo, que é ruim, que é denso, que é material, que é egóico, nunca vai nos suprir verdadeiramente como o que é espiritual, o que é divino, o que é belo e o que ajuda na evolução do nosso espírito vai suprir a gente de verdade e nos encher de entusiasmo, como eu falei lá no 4 de copas. Entusiasmo que significa estar cheio de Deus, como eu expliquei lá no 4 de copas com mais detalhes. Então, se vocês observarem, a figura central dessa carta mostra aí um homem em pé olhando para a esquerda. Esse homem ele tá em pé e ele tá vestido todo de preto. Mais para frente eu vou explicar por que ele tá vestido de preto. Se vocês observarem, a cabeça dele tá virada para baixo, como se ele estivesse em luto, como se ele estivesse olhando ainda mais para baixo do que no 4 de copas.
E, se vocês observarem, ele tá virado totalmente com o corpo dele para o local onde tem 3 copas caídas, significando assim que ele está olhando apenas para a parte negativa da vida dele. Como a gente sabe, o local para onde a figura do tarot está olhando, se é para a esquerda ou para a direita, define se essa pessoa está olhando para o pilar da expansão ou para o pilar da restrição. E como a gente sabe, o lado esquerdo é o pilar da expansão. Dando ideia aí de que esse homem ele está estagnado nesse local porque ele não aceita que ele precisa expandir. Ele está preso num local, ele está ancorado num local, ele não vive o que tem fora desse local e por isso ele acha que apenas aquele local restrito é a única solução e é o único e o pior local do mundo. Seria tipo, sei lá, você ir visitar uma cidade, você só ir na parte mais pobre, mais, sabe, violenta dessa cidade, só a parte mais feia da cidade e por isso deduzir que aquela cidade é horrível, violenta e nefasta, sem que você nem tivesse conhecido os locais mais organizados, mais bonitinhos, mais, sabe, arborizados e tals, que mostram sim a beleza dessa cidade. Então, o 5 de Copas é um arcano que fala muito sobre o viés psíquico, o viés mental e como o nosso ângulo de vista ele pode fazer com que uma situação se torne muito mais dolorosa do que ela realmente é. Se vocês observarem as copas caídas aí, são copas que estavam cheias de líquido vermelho, de um líquido verde, dando ideia de que as cores, aquilo que dava cor à vida dele, aquilo que fazia ele enxergar beleza na vida, morreu. E agora ele não consegue mais ver beleza em nada disso aí que está na frente dele, representando assim a insatisfação interna que ele está sentindo e toda a dor que ele está sentindo ao perceber que aquilo que um dia antes nutria ele e deixava ele feliz, já não deixa ele mais feliz. É tipo aquela pessoa que adorava farra, adorava festa, toda noite estava em festa, toda noite estava dizendo que ia sair para pegar gente, etc. E do nada essa pessoa começa a ficar mais em casa, começa a ficar desanimada de ir para festa, e ela fala que na realidade aquela felicidade que ela aparentava ter em festa não era verdadeira, que ela estava tentando cobrir o vazio dela com aquelas festas, mas que aquilo não estava servindo mais. Então, o 5 de copas ele fala sobre esse momento onde a gente tenta usar as mesmas ferramentas, as mesmas coisas que antes nos davam alegria, mas que hoje em dia aquilo já não dá mais aquela mesma vibe que a gente tinha antes. É que nem uma pessoa viciada em algum tipo de droga que tenta tomar as mesmas doses de antes e não sente mais nada. Continua tentando colocar doses cada vez maiores e percebe que até com doses maiores, aquela sensação que ela tinha antes não existe mais, porque ela se tornou já resistente a tudo aquilo. Então esse cara tá olhando aí pro chão triste, pensativo do tipo, poxa, por que aquilo que antes era o meu objetivo, aquilo que antes era o que eu mais almejava, o que eu mais desejava que existisse na minha vida, agora me deixa completamente vazio, inseguro, insatisfeito e triste. O 5 também, para mim, representa muito nessa carta aí as 5 fases de luto que Freud teoriza lá na psicologia analítica, não, na psicanálise que é a dele. E na psicanálise, tudo bem que esse tarô é bem mais antigo que o Freud, mas eu acho que vale lembrar aqui as 5 fases do luto pra gente entender por que esse cara tá assim. A primeira fase do luto é a negação. Ele tá aí negando. Como assim? Aquilo que eu sempre quis, agora eu tenho e isso não me nutre. Que nem eu falei lá no 4 de copas, que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Como é que agora que eu consegui aquilo que eu lutei tanto, isso aqui não me nutre, não me deixa feliz? A raiva que ele tá sentindo também, a frustração. Poxa, eu me dediquei tantos anos a isso, eu me esforcei tanto por isso, eu perdi noites, eu sempre tentei isso daqui porque todo mundo dizia que isso daqui era o que ia dar tesão à minha vida, e agora eu tô aqui e isso não me dá satisfação nenhuma. Mas para continuar a me aprofundar nos detalhes da carta, é bom a gente observar o seguinte. De novo, ele está virado para o lado esquerdo e tem várias copas caídas aí no chão. E uma coisa que, pelo menos, eu nunca vi nenhum astrólogo falando, ou tarólogo falando em seus vídeos e livros, etc. Livros eu até já vi, mas em vídeos na internet eu nunca tinha visto ninguém falar. É o fato do grande segredo dessa carta estar lá no pano de fundo.
Primeiro de tudo, a gente vê ali uma ponte feita de arcos, mostrando que existe uma vida após o rio, que existe um caminho do outro lado, que lembra muito aquela ideia de Heráclito de Éfeso de que a gente nunca entra num mesmo rio duas vezes. Essa ponte é formada em formato de arco, representando que você vai ter que passar de um caminho para o outro. Lembra muito a deusa Íris e aquele processo de você dar a volta por cima, de você passar por cima de um caminho de água corrente. E lembrem-se, o naipe de copas, como eu expliquei lá no vídeo sobre o naipe de copas e o elemento água, ele representa as águas fluindo. Segundo o esoterismo, toda vez que a gente tende a aprender sobre o elemento água, a gente tem que ter algumas reflexões. Primeiro, a reflexão de que as águas, elas representam o nosso inconsciente e as nossas emoções. E as águas elas têm que estar sempre fluindo, porque se a gente deixa uma água parada, se a gente acumula água num local e não dá movimento, ela morre. Tanto que dá mosquito, dá dengue, dá doença, dá várias coisas porque ela parou de ter movimento. E quando a gente está muito apegado a um sentimento, muito apegado a um desejo, muito apegado a uma sensação, é como se a gente tivesse deixado esse sentimento parado dentro do nosso coração, como uma água parada mesmo. E por isso, às vezes, a gente fica sofrendo, porque a gente fica tentando trazer coisa nova de uma água que está parada. A gente não oxigena essa água. Por isso que as nossas emoções têm que estar sempre fluindo, porque senão a gente fica parado num local, se apegando a uma coisa e a gente deixa de viver a vida. E além disso, o esoterismo sempre nos ensina o seguinte, que a gente tem que beber uma copa por vez, uma taça por vez de cada um dos nossos sentimentos, certo? Então, para aí para pensar. Se tem um mar de emoções e você se joga nesse mar de emoções sem conseguir lidar com ele, você se afoga. Por isso que o naipe de copa tem esse formato, porque a gente tem que beber uma copa por vez, uma taça por vez dos nossos sentimentos para a gente não se afogar. E o naipe de copas ele fala também sobre a gente não se apegar às copas, porque vamos dizer que eu passo para você o seguinte exercício: estende seu braço, segura uma copa d'água e fica segurando. Segura isso por, sei lá, um segundo, de boas, um minuto, de boas, uma hora, quase impossível. Um dia, piorou. Um ano, meu Deus. 10 anos, meu Deus, pior ainda. E tem pessoas que guardam um rancor, guardam um sentimento de ódio, de raiva por 10, 20, 30 anos, deixando essa água parada dentro do coração. Então, ter uma ponte aí representa primeiro o lado de que sempre vai existir um além do horizonte. Além do horizonte existe um lugar. Então, tem toda essa ideia de passar por cima daquela situação e deixar ela fluir. Sempre a gente vê em filme a pessoa jogando a garrafa com um recado dentro do rio, ou então a pessoa jogar uma moeda na fonte e desejar alguma coisa, para que as águas que estão fluindo levar. Então, ter um rio ali no plano de fundo é uma demonstração nítida de que, se ele deixasse essa situação fluir, se ele se desapegasse dela, se ele soltasse ela, simplesmente tudo se resolveria. Porque ele não ia ficar mais preso em uma situação que ele não está conseguindo digerir. Ele ia jogar aquilo ali fora, se libertar daquilo ali, e ele ia ver que tem ainda muita água para rolar por debaixo da ponte, como diz o ditado. Então, a gente vê aí que o grande segredo dessa carta é ele deixar essas águas levarem isso, deixar esse sentimento ir embora, ficar observando o rio e perceber que várias coisas passam flutuando nessas águas e que nada é fixo ou permanente. Uma coisa que eu também aconselharia muito a quem está vivendo um 5 de copas é isso: estudar muito o budismo, estudar muito as 4 9 verdades do caminho dessas e o caminho óctuplo, que é o caminho da cessação do sofrimento. Aprender que o sofrimento faz parte da vida, aprender o que é dukkha, aprender o que é a insatisfação e por que às vezes a gente sofre tanto. Aprender budismo é uma das coisas que uma pessoa mais precisa aprender na vida, também estoicismo para ela poder lidar com os sofrimentos. Então, lembrem-se dessa máxima budista: não há nada fixo ou permanente, tudo está em constante transitoriedade e você tem que se apegar ao desapego, se é que isso é possível, se é que esse paradoxo existe.
Então, novamente nós vemos aí que esse homem no centro da carta, ele tá que nem a rainha Vitória. Como sempre eu gosto de trazer uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, mas o costume de vestir preto para representar o luto, ele é muito antigo. Em algumas tradições, na verdade, o pessoal fica de luto de vermelho, outros de outras cores de roupa, mas o costume de ter e o de usar preto como luto vem lá da Rainha Vitória da era vitoriana, porque quando ela estava lá amando profundamente o seu amado príncipe Albert, lá em 1861 o príncipe Albert morreu e simplesmente a vida de Vitória perdeu a luz. Ela dizia que o príncipe Albert, o marido dela, era a luz da vida dela, era o que trazia brilho à vida dela e que ela tinha de colocar nas roupas dela e em tudo que estivesse ao redor dela o fato de que ela estava vivendo um momento de escuridão, um momento onde a luz da vida dela deixou de existir. E durante os próximos 40 anos de vida, a Rainha Vitória só usou preto. Começou a usar vestidos pretos, começou a usar aquele véu preto na frente do rosto. Se você já viu uma viúva de luta usando preto, é exatamente por causa dessa história da Rainha Vitória. Exatamente por essa história de que a Rainha Vitória, ela viveu um luto tão intenso, ela usou tanto preto, que se tornou um sinônimo de luto usar essa cor. Era um sinal de que você estava em tanto sofrimento, em tanto luto, em tanta dor pela perda que você vivenciou, quanto essa mulher estava. Tanto que, como eu explico lá na Rainha de Espadas, em alguns tarôs, a Rainha de Espadas é colocada como uma mulher viúva que perdeu o brilho da vida, que perdeu o sentimento na vida dela e por isso que agora ela é amargurada e triste. Então, quando o príncipe Albert morreu, Rainha Vitória se retirou da vida pública por anos. Ela, durante os 6 primeiros meses, nem falava com ninguém que não fossem as suas filhas. Tem várias cartas dela históricas que dizem que ela falava que, mesmo tendo as filhas por perto, 5 filhas, se eu não me engano, nenhuma delas dava qualquer tipo de felicidade ou de alegria a ela. Que nenhuma delas conseguia fazer ela voltar a ver brilho. Ela passou por um processo de depressão crônica, ela mandou construir um mausoléu para o marido dela, que ela gastou fortunas. E ela pediu para que construíssem já o túmulo dela, porque ela sentia que ela não ia viver muito tempo depois da morte do marido. Ela pediu até para construir uma escultura dela, como se ela já fosse como se ela fosse morrer em pouco tempo, de tanto que ela não acreditava mais que existia motivo na vida dela. E ele era um homem muito forte, ele era um homem que fazia tudo. Ele escolhia as roupas que ela usava, ele escolhia as decisões de Estado, ele organizava tudo. Diziam que ele realmente era um homem muito ativo e muito bondoso, muito generoso. E falam que ela simplesmente não prestou para mais nada depois que ele morreu, porque ela não conseguiu aceitar o luto. Imagine aí, essa mulher passou 40 anos entre aspas, viva, mas ela estava morta por dentro e só passava a vida pensando e sofrendo a dor da morte do príncipe Albert. Então, esse homem de luto aí, ele tá em negação. Ele tá, como eu falei lá no início, nas 5 fases do luto. Mas eu tenho uma reflexão para vocês. Sempre que eu ouço sobre o luto ou sobre momentos difíceis na vida, nesse meio espiritualista, sempre me dizem o seguinte, que é como se a depressão ou esses momentos de tristeza fossem o fundo do poço. Mas sempre no final do fundo do poço tem uma cama elástica, que quando você chega lá, quando você consegue sair desse fundo do poço, sua vida se transforma por completo. Porque quando você se liberta dessa dor, nenhuma coisa mais dói. Quer dizer, dói, mas perante aquele momento de dor e de sofrimento que você passou, tudo parece melhor, tudo parece menos doloroso, porque exatamente você se tornou mais resistente. É aquilo que eu falei lá sobre o desamparo aprendido. Quanto mais você se torna capaz de viver momentos de dor e resistir a essa dor, melhor. Por isso que aqueles maratonistas, ultramaratonistas, aquelas pessoas que conseguem realizar feitos incríveis do corpo humano, elas conseguem ser muito mais resistentes, porque elas vão
diríamos assim, calejando o corpo delas para se tornarem cada vez mais fortes. E é nesse momento de muita dor que elas dão um momento de virada na mente delas que elas se transformam por completo. É que nem aquela pessoa que teve câncer e se curou e ela passa a viver a vida dando muito mais valor. Agora ela entende o valor de estar bem, de estar alegre, de estar com saúde. Geralmente é quando a gente passa por momentos difíceis e de muita dor que a gente passa a valorizar as coisas mais simples da vida. É como um momento de borboleta esse arcano aqui. Lembrem-se também daquela frase de Jung, que para você chegar aos pontos mais altos dos céus, sendo uma árvore, por exemplo, para que as copas dessa árvore cheguem ao mais alto do céu, ela vai precisar ter raízes tão profundas a ponto de tocar o próprio inferno pessoal. Lembro também muito com essa carta aqui o 10º trabalho de Hércules, que ele tem que descer às profundezas do Hades e ser testado em relação a todos os conhecimentos que ele aprendeu em todos os 9 signos anteriores, para agora ele desenvolver e desvelar os mistérios do signo de Capricórnio. Vale a pena vocês estudarem também isso daí como material extra. Então é isso. A noite escura da alma existe, ela acontece, ela nos fortalece, e quando a noite escura da alma passa, a gente começa a ver com muito mais intensidade a luz, o brilho e a beleza. Então, até nos momentos mais difíceis, a gente tem que ter certeza que a gente não está só. A gente tem nossos guias, a gente tem nossos protetores, eles sabem o que a gente está passando e muitas das vezes eles estão soprando sem parar no nosso ouvido a solução para tudo, mas a gente não consegue ouvir porque a gente fecha os nossos ouvidos e a nossa mente a ouvir a resposta, porque a gente está tão apegado à dor, a gente está tão apegado ao ciclo de repetição daquela dor que a gente não consegue olhar para a saída e por isso a gente sofre tanto. Então, o grande segredo dessa carta é o soltar, o famoso soltar. Seja livre. Como diz aquela música, Live and Let Die. Deixe morrer. Esse arcano ele lembra muito simbolicamente o momento do arcano da torre para o arcano da estrela. Quem já viu lá os arcanos maiores vai entender. A torre representa esse momento de completa destruição e de completa, sabe, destruição mesmo de uma coisa que não era para ser, de um vínculo e de um ciclo que não era verdadeiro, para que a gente possa renascer e se renovar numa nova versão muito mais profunda e muito mais poderosa. Que é isso que a gente vai aprender no Seis de Copas, quando a gente volta a enxergar a beleza nas coisas mais simples da vida. Por isso que o 6 de copas vai representar meio que o arcano da estrela. De novo, 5, luciferianismo, 6, miguelismo, ou o arcanjo Miguel. De novo, 5 sendo o pentagrama, que pode virar de cabeça para baixo e virar o pentagrama invertido. E de novo a gente passando para o 6, que é o momento onde a gente chega ao nosso, entre aspas, auge e a maturidade, que vai fazer com que a gente volte a ver beleza até no mais simples. Então o arcano da estrela, ele representa essa esperança de que é para se renovar. E lembrem-se que se fosse realmente para ser, o arcano da torre não ia ter que destruir tudo nessa carta aí. Então não se esqueçam, é muito importante a gente lembrar que até os momentos mais dolorosos são parte da vida para a gente se desenvolver. E eu finalizo aqui trazendo aquela frase que eu acho muito interessante, que é: quando a gente está passando pelo inferno, a gente não deve parar, a gente tem que continuar caminhando, porque é assim que a gente vai passar totalmente por ele. Então, não se para quando a gente está atravessando o inferno. A gente continua andando, a gente continua caminhando, a gente continua fazendo as coisas mesmo sem sentir vontade, a gente continua se dedicando a mudar de caminho, a passar de fase, porque tudo passa. De novo, não há nada fixo ou permanente. E o 5 de copas nos ensina isso. As águas daquele rio ali no fundo vão continuar se movimentando, continuar fluindo, e essa dor, ela vai embora. E a gente vai passar por esse momento saindo muito mais forte e conhecendo e percebendo que a partir de agora o sucesso é a única possibilidade.